Esse é o podcast Ciências em Historinhas, do projeto Com Química das Crianças da UniOeste. Eu sou a Camila Rodrigues. E eu, a Bruna Assunção. E hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro Aventuras de uma Gota d'Água, escrito por Samuel Murgel Branco. Episódio 1. Eu conheço uma menina tão imaginativa e tão interessada nas coisas deste mundo que é capaz de conversar com uma gota de água. Ela é minha netinha e se chama Carolina. Mas, na verdade, qualquer pessoa pode conversar com a natureza. Basta interessar-se por ela, examiná-la bem, com bastante carinho e demoradamente. Essa é a maneira de interrogá-la, e ela responde. Neste livro, você vai ouvir uma gotinha de água contar a sua história, desde que nasceu numa nuvem até chegar ao oceano. Você vai seguir com ela e com a sua amiguinha, a Carolina, todo o ciclo das águas da natureza e vai ver por quantas aventuras e peripécias as gotinhas passam antes de chegar a um grande rio, ou à torneira da sua casa, ou ao mar. Mas vai ver também como o homem descuidado pode prejudicar essa água, poluindo-a, e como a poluição pode matar os peixinhos e todos os habitantes da água, e até estragar o seu maiô novo na praia. A gotinha vai lhe explicar como a poluição pode ser evitada, como fazer para as enxurradas não corroerem o solo, os rios não ficarem barrentos e sem oxigênio, asfixiando os peixes. Enfim, como devemos proteger essa natureza de que você tanto gosta e de quem recebe tantos benefícios. Carolina estava com um problema difícil em sua cabecinha de menina de 6 anos. É que seu avô, muito brincalhão, lhe havia perguntado: Carolina, a água do mar é viva? Bem, vovô, eu acho que não. Ela é como todas as águas, só que é muito salgada. Então, como é que ela se mexe tanto? Subindo e descendo na praia, formando ondas que batem com força nas pedras. Carolina ficou confusa e, para resolver a questão, decidiu colher um pouco de água no meio de uma onda bem forte. Assim fez. Levou um vidro de compota bem grande à praia, encheu ele até a metade com a água do mar e levou de volta para sua casa. Assim, poderia ver se dentro do vidro a água continuava agitando-se. Após o almoço, colocou o vidro sobre a mesinha de cabeceira, se encostou em seu travesseiro e ficou olhando atenta para ver se a água se mexia. Passado alguns minutos, ela ouviu, um pouco assustada e surpresa, uma voz fraca que vinha da direção da mesinha. Arregalou os olhos e apurou os ouvidos, prestando bem atenção. Era uma vozinha quase sussurrada que vinha de dentro do vidro. Carolina olhou atentamente e viu que acima da superfície da água havia uma gotinha, presa na parede do frasco, que se agitava toda, fazendo-lhe sinais. Oi, Carolina, abre a tampa. Carolina abriu a tampa do vidro, com todo cuidado, muito surpresa de ouvir a gota falar. Muito obrigada. Ufa, como eu estava abafado aqui dentro. Ah, desculpe, eu não sabia que vocês, gotas d'água, precisavam de ar. Mas é claro que precisamos. Primeiro para respirar e depois para voar. Para voar? Mas as gotas voam? Sim, no fim da vida, quando já estão bem velhinhas, como eu. Mas você não parece ser velha. Sim, sou velha, pois já percorri todo esse mundo,
Agora estou voltando para as nuvens, onde nasci há muito tempo. Ah, então você vai voar para o céu. Por isso me pediu para abrir a tampa do vidro. Sim, eu já estava prontinha para fazer o meu voo, ajudada por aquela onda que arrebentou na praia, quando você chegou com o seu vidro e Gloft me aprisionou aqui dentro. Mas por que você tem tanta pressa para ir para o céu? Não é boa a vida no mar? Eu gostaria tanto de viver lá. Sim, é muito boa, mas é que já chegou a minha vez de voar. Todas as gotas fazem isso. Do contrário, não haveriam nuvens, nem chuva, nem rios, só o mar. Eu já estou muito velhinha, já percorri todas as fases da vida de uma gota de água. Já ajudei os homens. Você ajudou os homens? Bem, eu não quero ofendê-la, pois já estou gostando muito de você. Mas como pode uma gotinha tão pequena ajudar o homem? A união faz a força. É claro que uma gota sozinha faz muito pouco, mas toda a água que movimenta os moinhos e as rodas de água, que produz energia elétrica ou que irriga as plantações e os jardins, é formada de gotas. Deve ser muito interessante a sua história. Você não quer contar inteirinha para mim? Bem, é que eu tinha um pouco de pressa, mas se você estiver realmente interessada. Estou sim, estou muito interessada. Conte, conte. Bem, então, enquanto me preparo para voar, eu vou contando, mas preste bastante atenção, porque o meu tempo é muito curto. Depois não poderei voltar para repetir a minha história. Tá bom. Eu nasci numa nuvem lá no céu, no meio de milhões de outras gotinhas. Nós nascemos muito pequenininhas e só nos juntando umas às outras é que nos tornamos grandes. Assim, uma porção de gotículas muito leves e suspensas no ar, unindo-se, formam uma gota que, sendo pesada, cai. Uma porção de gotas irmãs caindo juntas de uma nuvem formam a chuva. Ah, que interessante! Mas nós não podemos ver as gotículas, não é? Podem sim. Às vezes a nuvem é baixa e encosta no chão. É o que vocês chamam de neblina. Então quer dizer que quando há neblina na serra, eu estou dentro da nuvem? Sim! E aí você pode ver as gotas nascendo no próprio para-brisa quando o automóvel atravessa a neblina. Você vê as gotículas se juntarem, formando gotas que escorrem pelo vidro. Ah, então eu já vi! Eu já vi as gotinhas nascerem. Pois é, mas de uma forma ou de outra, seja na forma de chuva, seja na forma de neblina, as gotas atingem o chão. Daí elas têm três caminhos a seguir: ou evaporam, isso é, voam e sobem novamente para o céu, formando novas nuvens, ou se infiltram no solo, isto é, metem-se pelo meio dos grãos de terra, mergulhando para dentro e encharcando-o ou escorrem sobre o solo, principalmente quando este é impermeável, ou seja, formado de rochas duras ou coberto de asfalto ou cimento. Mas escorrem para onde? Para as partes mais baixas, isto é, para o fundo dos vales, onde formam regatos, riachos e até rios. São as enxurradas. Sim, são as enxurradas, que muitas vezes, nos terrenos inclinados e sem plantas, cavam o solo, abrem sulcos e carregam terra para dentro dos vales e rios, entupindo-os. Por isso, seria bom que todas as terras estivessem cobertas de plantas. A vegetação não deixa a terra ser carregada, segurando-a com as suas raízes. Além disso, as plantas tornam o solo mais poroso, meio esponjoso, fazendo com que a água da chuva nele penetre em vez de escorrer. E você, quando caiu com as suas irmãs, na forma de chuva, que caminho escolheu? Evaporar de novo? Infiltrar-se ou escorrer para o rio? Bem, a gente não escolhe o próprio caminho.
Se caímos logo no início da chuva, no asfalto ou no solo ainda quente, nós somos obrigadas a evaporar, principalmente quando sai o sol logo depois da chuva. Se o solo é liso, impermeável, inclinado, a gente é obrigado a escorrer, não consegue segurar-se nos grãos de terra. E quando segura, o grão se solta e vai junto com a água para o vale. Eu tive a sorte de cair sobre a mata, de modo que minha queda foi amortecida pelas folhas, de onde escorreguei suavemente para o chão. Aí tratei de infiltrar-me por entre os grãos de terra. Como uma minhoca. Sim, mais ou menos como uma minhoca. Eu e 1 milhão de outras gotas encharcamos aquele solo da mata, que parecia uma esponja. Mas e daí? Como você conseguiu sair? Bem, preste atenção. De dentro dessa enorme esponja que é o solo, há também 3 caminhos a seguir. No primeiro, uma parte da água, infiltrada, volta a subir para a superfície e evapora novamente. Mas a água sobe? Sim, por um fenômeno chamado capilaridade. Vou explicar o que é isso com alguns exemplos, tá? Se você mergulhar na tinta a ponta de um giz ou de um papel filtro, desses que se usam para coar café, você verá a tinta subir por ele. Isso é capilaridade. É uma característica própria dos meios porosos, isto é, das coisas cheias de poros, buraquinhos, canaizinhos, assim como é o solo. Às vezes, a água que sobe traz consigo substâncias dissolvidas lá do fundo. É o que acontece com os sais vermelhos de ferro que a água traz para a superfície. Ao evaporar, ela deixa esses sais sobre o solo, formando verdadeiras crostas duras com aspecto de ladrilhos. Bem, isso é meio complicado para mim, mas deixa para lá. E quais são os outros 2 caminhos que podem ser seguidos pela água depois que penetrou o solo? O segundo caminho é a água ser absorvida pela raiz de uma planta. Nesse caso, ela vai subir pela planta. Que interessante! Por capilaridade? Sim, você aprendeu depressa. Na planta, a água sobe também carregada de substâncias que dissolveu no solo, como nitrogênio, potássio, fósforo, e que servem para alimentar a planta. Depois de deixar essas substâncias nos lugares necessários, a água pode permanecer dentro do corpo da árvore, formando parte da planta, ou pode novamente evaporar-se através de orifícios ou buraquinhos que existem nas folhas. Essa evaporação contínua pelas folhas chama-se transpiração. A quantidade de água que volta ao céu e às nuvens por esse caminho pode ser muitíssimo grande em uma região coberta de matas, como a floresta amazônica ou as matas da Serra do Mar. E você foi por esse caminho? Não, eu segui um outro, o terceiro, que é o mais longo e mais complicado. Por isso eu sou tão velhinha e conheço tanto o mundo. Quando a água penetra no solo, ela vai descendo até acumular-se em uma camada encharcada, que recebe o nome de lençol freático ou lençol subterrâneo. Eu sei, é um rio que corre dentro da terra, de onde sai a água dos poços. Não é bem isso. Não há rios subterrâneos. Isso é, águas que correm livremente embaixo da terra, a não ser em cavernas. Mas não são as cavernas que dão a água aos poços. O que há é uma camada encharcada, como se fosse uma esponja. Você já viu isso na praia? Se fizer um buraco na areia molhada, perto do mar, o buraco se enche de água. Se for longe do mar, você terá que fazer um buraco mais fundo para ele se encher de água. Isso é o poço. Se você fizer um corte no morro onde vai passar uma estrada, e esse corte atravessar a camada que contém água, ela começa a escorrer, formando uma nascente.
Por isso é comum encontrarmos nascentes nos barrancos. E você foi parar num desses lençóis d'água? Fui, e daí fui sair justamente num olho d'água. Isso é, uma nascente no solo. Dessa nascente, eu e minhas irmãs corremos pelo chão, formando um estreito fio de água que foi se juntando a vários outros, vindo de outras nascentes, até formar um regato, ou pode ser riacho. Que interessante! E era bom ser um regato? Sim, eu corria e saltava como um cabritinho. Nesse tempo, eu e as minhas irmãs éramos muito novas e gostávamos de brincar como todas as crianças. A nascente de onde saímos estava na encosta de um alto morro, uma serra, no meio da floresta. Dali descíamos saltando morro abaixo, correndo por entre pedrinhas e areia branquíssimas. Às vezes despencávamos das pedras, formando pequenas cachoeiras e saltos, ou deslizávamos em corredeiras por entre pedras grandes e muito lisas, como se estivéssemos patinando ou escorregando por um tobogã. Uma verdadeira delícia. E nunca se machucavam? Que nada! A água é mole, pode bater nas pedras sem se ferir. Além disso, éramos muito novinhas e, como você bem sabe, criança faz todo tipo de travessura e quase nunca acontece nada. E isso era até muito bom para fortalecer-nos, pois todas essas quedas agitavam muito a água, fazendo-a borbulhar bastante, isso é, misturar-se com o ar, aumentando a sua respiração. As crianças que correm, pulam e brincam bastante também têm a respiração acelerada e absorvem mais oxigênio. São muito mais saudáveis. É verdade, são coradas. As crianças, sim. As gotas de água não são coradas. Ficam mais transparentes, puras, como se fossem de cristal. Cristalinas. Por isso é que se fala que a água das montanhas é mais pura. Sim, é por isso. É uma água recém-nascida e bem arejada. E por que às vezes a água do rio fica barrenta, meio turva? Isso acontece justamente por causa daquelas águas que não penetram no solo, mas escorrem sobre a superfície. Quando esse solo não é coberto de plantas, a água ao correr sobre ele arrasta grãos soltos de terra, levando-os para dentro dos rios. Eu já vi isso no sítio. É a enxurrada. Às vezes até cava buracos. Exatamente. A enxurrada provoca a erosão, isso é, escava o solo e os barrancos, arrancando e transportando terra para os rios. Já a água que se infiltra, indo para o lençol freático e dali ressurgindo nas nascentes, essa é límpida, transparente, pois é filtrada através do próprio solo. Quer dizer que quanto menos árvores e matos existirem perto dos rios, mais turva fica a água? Sim, é isso mesmo. Por isso é que o desmatamento é prejudicial aos rios. Bem, então continue a sua história. Depois de correr e saltar pelos regatos, você entra num rio, depois em outro maior. Sim, depois de descer a montanha, entramos em rios mais calmos que corriam lentamente em seus leitos de areia fina. Então, eu já não era criança. Era gota adulta, forte e mais tranquila. Gostava de viajar pelo rio em companhia de um grande número de peixes e de outros animais aquáticos, e também plantinhas minúsculas, como as algas, de formas lindas, como estrelinhas, meia-lua, fios longos e verdes. Eu nunca vi essas algas. É porque você não pode enxergá-las. São muito pequenas para os seus olhos. Eu enxergo porque também sou pequena, mas você precisaria de um microscópio. Mas elas são importantes? Importantíssimas! São as algas que alimentam todos os seres do rio.
desde os pequenos vermes, insetos e micróbios até os grandes peixes. Além disso, elas produzem oxigênio, como todas as plantas. Nos grandes rios, nas regiões planas, assim como nos lagos, onde a superfície são calmas e mais quietas, não há muito borbulhamento de ar dentro da água. Por isso, a produção de oxigênio pelas algas é muito importante para a respiração dos peixes e de todos os demais seres aquáticos. Entendi. Gotinha, eu estou com muita fome. Eu vou lá dentro lanchar e você espera aqui um minutinho que eu já volto. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês na próxima semana para a continuação. E não esqueçam de curtir e compartilhar com os seus amiguinhos. Tchau, tchau!